saudade sem fim da infância de minha vida. Te peço, fala, coxim, fala desses rios que correm entre moitas de capim e da alegria que morre na minha mágoa, coxim. Zacarias Mourão, ele foi um dos primeiros filhos da terra aqui do Mato Grosso do Sul, que foi tentar uma carreira lá fora, tentar uma carreira em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, primeiro Zacarias foi para o Rio de Janeiro por um seminário, ser padre, na década de 50. Ele acabou não se adequando ao sistema religioso e resolveu ir estudar em São Paulo. Foi aonde ele começou a estudar jornalismo em São Paulo, na Casper Libero. Nisso ele já era Polícia Rodoviária Federal, concursado. A partir do meio da década de 50, que ele começa a atuar em São Paulo, Zacarias participa de alguns festivais de poesia nas rádios de lá, alguns concursos de poesia, e começa a ganhar alguns concursos lá e se destacar como poeta. E em 58 ele acaba fazendo o Pé de Cedro, que ele tinha plantado em 38, faz o Pé de Cedro em 58 com o Goiás. E quando o Tibagi e Miltinho quando a dupla grava o Pé de Cedro em 60, 61, o Zacarias Mourão acaba colocando o estado do Mato Grosso do Sul pela primeira vez na grande mídia nacional, digamos assim, e dentro da música sertaneja. Logo depois o Zacarias faz A Mato Grossense, que foi um grande sucesso também. Com essas duas músicas, o Zacarias chama a atenção dos grandes compositores, dos grandes cantores da época para o nosso estado. Ele também foi um grande incentivador dos cantores aqui. Então ele trabalhava também praticamente como produtor e como empresário, foi diretor da Philips, de grandes gravadoras também de lá. Então ele foi na verdade a grande ponte do estado com os artistas daqui da época. E depois, quando ele vem para cá, ele também faz muita produção aqui, lança a gravadora Pé de Cedro, né? Com isso ele consegue aglutinar o pessoal daqui com o pessoal de fora também, começa a trazer muita gente de fora para tocar aqui e sempre levando o pessoal para Coxim. Então ele acabou colocando Coxim realmente no mapa. Nós, através do Zacarias, começamos gravando na Califórnia, gravamos em 69, gravamos na Califórnia, 13 LP, e daí abriu o caminho para nós também dentro de São Paulo, né? Zacarias que criou o nome para nós, de Amambai Mambaí, né? Ele falou, não, esse nome de vocês não está dando certo, né? Amambai Garimpeira, vamos criar um novo nome. Aí ele pensou um pouco, a questão dele é que ele criava um negócio assim, ligeiro, né? Ele tinha uma cabeça muito boa para isso, né? Ele pensou um pouco, falou, olha, vamos fazer o seguinte, Mato Grosso do Sul tem a cidade de Amambai e tem o bairro Amambai, né? E eu morava no bairro Amambai, né? Você mora no bairro Amambai, então vamos pôr uma cidade e um bairro, né? Uma cidade do Mato Grosso do Sul, que é Amambai, né? E Amambai, o bairro onde eu morava, né? Amambai, Amambai. Aí pronto, ficou o nome, né? Fomos num rádio, num programa de rádio, Rádio Cultura de Araçatuba, não esqueço até hoje. O locutor chamava Rogerinho, muito famoso lá. Aí fomos fazer umas músicas ao vivo no programa do Rogerinho, Rádio Cultura de Araçatuba. Aí o Zacarias perguntou meu nome, né? Eu falei meu nome, meu sobrenome. Tá bom. Aí lá dentro, lá no estúdio da rádio, o Zacarias Mourão falou, bom, eu estou levando um trio lá do Mato Grosso, porque naquela época era Mato Grosso, para São Paulo para gravar. A dupla já gravou, já são artistas, agora o sanfoneiro é o primeiro disco que vai gravar. E vou chamar eles agora aqui, para eles dar o boa tarde deles e tocar ao vivo aqui.
E com vocês, o Zacarias Mourão, né? A Mambaí e Dino Rocha. Não sei de onde que ele tirou o Dino. Batizou ali e deu certo. E tinha uma música que eu fiz, aí pro lado do Pantanal ali, e eu tinha posto o nome dela, né? Gaivota Pantaneira. Aí o Zacarias escutou essa música e falou, mas essa música é muito bonita. Aí eu gravei ela. Depois de gravado, o Zacarias Mourão falou, escutou, falou, eu vou fazer um verso para essa música. Eu vou falar alguma coisa. Lá dentro do estúdio mesmo, o Zacarias pegou um papel lá, uma caneta lá, começou a escrever, aí ele ligou o microfone lá, ele fez um declamado. Porque na Gaivota Pantaneira original, quem fala, aquela voz que tem é do Zacarias Mourão. Aí ele fez a Gaivota Pantaneira, né? Vai, Gaivota Pantaneira, revoando o rio Taquari. Vai mostrar para quem nunca viu passarinhos cantando lado a lado das margens do rio. Vai, Gaivota Pantaneira, cantando esse Brasil colosso. Convidar a gente brasileira para conhecer o nosso Mato Grosso. Através do programa Nossa Terra, Nossa Gente, do saudoso Ramon Chucarro, ali a gente cantou, eu e o Mansão, aliás, havíamos gravado uma música que fala, o nome da música é Fala Coxim. E o Zacarias se interessou pela maneira de a gente cantar e interpretar a música Fala Coxim, que é de autoria dele e do saudoso Goiá também. Aí ele nos convidou para que fôssemos lá em São Paulo gravar o programa da Inesita Barroso, que é o Viola Minha Viola. Então isso a gente agradece muito ao Zacarias Mourão, que no caso apadrinhou a dupla Castelo e Mansão na época. E ele trazia os artistas de lá de São Paulo para vir passear, conhecer Coxim. Ele divulgava muito Coxim. E o sonho dele era levar a música da fronteira, a polca paraguaia, o chamamé, o rasqueado. Ele queria introduzir essa música nossa da região lá em São Paulo. Mas naquele tempo, quando se falava em moda sertaneja, falava só em moda de viola. E São Paulo não recebia muito música de outra região. E aí, conversando com o Zacarias, eu falei, como que é esse Mato Grosso, essa Coxim, a sua cidade? Ele falou assim, olha moço, Coxim é um pedaço do céu na terra. Essa é a expressão que ele usou. Ele me prestou um serviço muito grande durante as campanhas que nós fizemos. Nós andamos o estado inteiro várias vezes, em vários lugares, ou todos os lugares, vamos colocar assim, e a figura do Zacarias Mourão sempre era uma figura importante para o brilhantismo da campanha. E a participação do Zacarias Mourão era nessa inteligência que ele tinha no setor artístico, para poder fazer com que o povo, na realidade, além de ver o candidato, além de estar com o candidato, além de ouvir os candidatos, ele ouvia a música brasileira, a música sertaneja, que era propagada através da figura do Zacarias Mourão. O Zacarias teve a ideia de fazer o Projeto Siriema, que foi uma alegria muito grande para mim, principalmente, porque marcou. Porque nós rodamos o estado todinho, eu fazia a apresentação, eu que organizava os artistas, a gente levava sempre um artista de conhecimento a nível de Mato Grosso, por exemplo, como na época tinha Betinha, na época Almir Sater estava começando, Celito Spindler, essa turma, então todos eles participaram desse projeto com a gente. E foi um trabalho assim, de incentivo à música sertaneja do estado. Era costumeiro todos os dias a gente deitar, balançar na rede e ele contar uma história para mim, para os meus irmãos também, para minha mãe. E só que essa eu pedi em particular para ele me contar o porquê que um menino com uma arborização, né, tão vasta teria a ideia de plantar mais uma árvore. Por quê, né? Ele achou-se arbusto, não, ele conversou com o Padre Chico, né, e falou, olha,
eu tô indo, ele estava indo para o seminário, né? Ele pegou, conversou com o Padre Chico, e o Padre Chico deu uns conselhos para ele, porque ele perguntou o que era para ele, para um padre, o amor, né, de uma pessoa, como era, vamos dizer assim, era diferente o amor de um homem por uma mulher, era diferente o amor de um homem pela natureza, e como era o amor de Deus pelo próximo, por uma pessoa. Porque ele sentia esse amor em todos os sentidos. E nisso, no pé de cedro, quando ele plantou esse pé de cedro, ele plantou o amor. Vamos dizer assim, ele plantou o amor no chão. Se esse amor vingar, e essa árvore crescer, se essa árvore crescer muito, né, porque o padre tinha falado que aquele arbusto ia se transformar numa árvore. E se essa árvore crescer muito, eu vou escrever sobre ela, isso meu pai contou para mim, eu vou escrever sobre ela, eu vou passar o amor para todas as pessoas através dessa árvore. E ela vai virar música, ela vai virar assim o meu sentimento plantado nesse chão. Foi num belo Mato Grosso, há 20 anos atrás, naqueles tempos queridos que não volta nunca mais. Nas matas onde eu caçava, um pequeno arbusto achei, levando pra minha casa, no meu quintal eu plantei. Um belo pé de cedro, pequenino em formação, sepultei suas raízes na terra fofa do chão. Um dia parti pra longe, amei e também sofri, 20 anos se passaram, em que distante eu vivi. A Virgem Santa Sagrada, uma prece eu vou fazer, junto ao meu pé de cedro, é que eu desejo morrer. Quero sua sombra amiga projetada sobre mim, no meu último repouso, na cidade de Coxim. Hoje eu volto arrependido para o meu antigo lar, abatido e comovido, com vontade de chorar. Ver meu pé de cedro que está grande como que, mas é menor que a saudade que eu sinto de você. Cresceu como minha mágoa, cresceu numa força rara, mas é menor que a saudade que até hoje nos separa. A terra ficou molhada dos prantos que derramei, que saudade, pé de cedro, do tempo que eu te plantei. Que saudade, pé de cedro, do tempo que eu te plantei.